Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio da nossa série Controvérsias da Ortopedia. E o tema em destaque é tratamento cirúrgico do dedo em gatilho, aberto, percutâneo ou guiado por ultrassom. Eu sou o Dr. Pedro Henrique Pires, ortopedista, cirurgião de mão em Belo Horizonte, e vou ter o prazer de moderar essa conversa com três convidados de regiões diferentes do país, todos com grande experiência no tema. Estão comigo hoje o Dr. Gabriel Araújo, professor da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Dr. Leonardo De Pierre Lanzarini, do Hospital Governador Celso Ramos, Florianópolis, e Dr. Hélio Rubens Polido, cirurgião de mão ortopedista no Trauma Center em Natal. Vamos começar com uma pergunta que certamente está na cabeça de vários ortopedistas. Quando indicar a cirurgia do dedo em gatilho e se ainda vale a pena infiltração como primeira linha de tratamento? Leonardo, vou começar com você. Bom, obrigado, Pedro. Uma boa tarde a todos vocês. O dedo em gatilho, ele, né, se caracteriza, então, por um processo inflamatório, um espessamento tanto do tendão flexor ou da primeira polia do túnel ósseo fibroso ali dos dedos. E eu acho que sempre na ortopedia, em geral, antes de a gente indicar um tratamento cirúrgico, cabe algumas considerações e um tratamento conservador. E essa é uma patologia que ela tem uma boa resposta a algumas medidas conservadoras, né? Ela tem alguns trabalhos que mostram que até alguma resolução espontânea é esperada dessa patologia, e eu costumo usar bastante a infiltração, que foi o questionamento que tu me fez, né? Então, eu acho que a infiltração, ela resolve muito bem os casos de dedo em gatilho, ela tem uma boa tolerância pelo paciente e ele melhora muito rápido, né? Então, eu, habitualmente, dentro das medidas mais conservadoras, é a minha primeira escolha. Só mais uma dúvida antes de passar do tema infiltração. Infiltra só uma vez? Repete? Quantas vezes repete? Eu tenho uma tendência a infiltrar os pacientes sempre como primeira linha de tratamento. Esses pacientes, habitualmente, pelo menos por em torno de 6 meses, eles ficam bem e um percentual não muito alto deles acaba retornando após 6, 8 meses com os mesmos sintomas. Eu costumo indicar um procedimento cirúrgico para esses pacientes quando eles retornam, mas muitos deles, pelo resultado ter sido tão bom e terem ficado satisfeitos com esse procedimento da infiltração, me pedem para repetir esse procedimento. Via de regra, eu evito fazer mais do que 3 vezes esse mesmo procedimento e é muito raro chegar na terceira, a maioria acaba se resolvendo antes disso. Mas geralmente, no momento de fazer a segunda infiltração, eu opto por indicar a liberação da polia, né? Aí, com as técnicas que a gente vai discutir aqui. Maravilha. Gabriel, você que tem experiência grande aí com a técnica aberta, ela ainda é sua principal escolha na abordagem desses pacientes e qual que é a vantagem dessa técnica? Em que tipo de paciente que ela ainda é a primeira escolha? Tem alguma contraindicação? É uma honra participar desse podcast com esse time. Como o Leonardo falou, a minha primeira escolha ainda é a infiltração também. Mas quando eu opto pela cirurgia, nos casos de falha, tratamento conservador, ou, né, recidiva, ou então naqueles casos o paciente está no estágio 4 com bloqueio do dedo, ou seja, uma situação mais avançada, eu acabo indicando primariamente a cirurgia. Mas é uma exceção, a maior parte dos pacientes são tratados de forma conservadora. A minha maior prática é com a cirurgia aberta, é a que eu vim fazendo desde que, quando fui residente, aprendi a operar isso. No hospital universitário em que trabalho, é também a técnica feita primariamente nos pacientes, de escolha. Mas eu acho que hoje existe uma tendência a se passar para os procedimentos minimamente invasivos. Eu vejo que no início dos anos 2000 teve a ideia de começar a fazer a cirurgia percutânea, só que não se tinha tanta disponibilidade de ultrassom como tem hoje. Então, hoje eu vejo na minha prática também uma tendência a se transferir um procedimento menos invasivo e guiado, né? Eu acho que a técnica não guiada acaba tendo os seus riscos associados e, por isso,
não é a minha principal escolha. No consultório privado, tenho acesso a ultrassom, por isso tenho feito algumas vezes, por ter essa disponibilidade, né? Acho que o procedimento menos invasivo é interessante. Agora, quanto ao procedimento aberto, ele é muito efetivo. As taxas de recidiva são baixíssimas, as taxas de complicações são baixíssimas, então é um procedimento que realmente soluciona o problema do paciente. Beleza. Alguma consideração em relação ao tempo de recuperação da aberta para a percutânea? Você que tem experiência aí na guiada por ultrassom também, em relação ao retorno ao trabalho, que é um ponto importante. Muitas vezes esses pacientes estão numa fase ativa da vida, né? E principalmente parte de cicatrização, de aderência ou a própria retração cicatricial, dedo um pouquinho mais fletido. Vocês veem isso também, não? Bom, eu vejo que a técnica aberta requer cicatrização da pele, então os pacientes que trabalham em ambiente contaminado, ou que fazem trabalhos manuais intensos, acabam precisando ficar afastados 2 semanas do trabalho, que também não é algo tão problemático, né? Há pouquíssimas complicações locais em relação à sutura da pele ali no local. Com relação à técnica percutânea, o retorno é praticamente imediato às atividades, né? Isso é uma grande vantagem. O paciente sai do consultório dirigindo, fazendo as coisas que ele quiser. Isso é realmente bastante interessante para a pessoa que precisa retornar logo ao trabalho. Maravilha. Leonardo, você que costuma priorizar a infiltração também, mas realiza liberação percutânea em alguns casos, né? Pelo que você tinha me falado. E em que situação essa técnica tem se mostrado mais útil do que a liberação aberta ou do que a própria infiltração? E também quais os cuidados que você considera fundamental para a realização? Eu desde que eu comecei na cirurgia da mão, tanto na residência de ortopedia quanto depois na residência de cirurgia da mão, eu tive preceptores que advogavam muito a cirurgia percutânea e faziam muito, então eu acabei treinando e fazendo bastante isso. Mas eu pessoalmente acho a cirurgia aberta bem pouco traumática, né? E com as mudanças nos conceitos de anestesia, com anestesia local, ela é uma cirurgia que requer um custo muito baixo também, uma recuperação rápida. Eu acho que são poucas as profissões em que ela modifica mesmo o tempo de retorno ao trabalho. Eu acho que então eu acabo optando na maior parte das vezes pela cirurgia aberta. A cirurgia percutânea eu uso quando o paciente não tem muita dor e tem um travamento passivo ou ativo bem significativo, onde eu vou ter mais uma certeza maior de que eu vou, testando clinicamente, eu vou ver essa liberação completa da polia. Então tem os parâmetros, os cuidados que a gente usa, mas sempre se corre o risco de fazer uma lesão um pouco maior no tendão flexor, isso gerar um processo inflamatório um pouco maior, ou uma abertura a mais de alguma polia. A lesão de nervo, tirando no polegar, eu acho que ela é irrelevante. Uma técnica bem feita não vai ocorrer uma lesão de nervo. Então eu reservo habitualmente para pacientes em que não tem dor, que tem travamento bem perceptível no exame clínico e que querem ser submetidos a esse procedimento. Eu ofereço os dois e o paciente opta pelo que é melhor para ele. Ótimo. Então, Green 2, 3 e 4, né? Um para percutânea, nem pensar. Só infiltração e se a dor persistir, cirurgia aberta. Maravilha. E no caso do polegar indicador, tem alguma... Você contraindica, não oferece para esse paciente, ou porque existe assim uma contraindicação relativa, né, para a realização de polegar indicador? Os colegas que advogam mais essa técnica se sentem bastante segurança em fazer no polegar e no indicador. E o indicador eu já fiz, eu não vejo um problema tão grande. O polegar eu acho que tu tem que ter alguns cuidados maiores com ele e tem um risco um pouco maior. Então, habitualmente eu não faço, eu nunca fiz no polegar. Não é uma indicação que eu uso na minha prática. Maravilha. Doutor Hélio, chegando no ultrassom que vem cada dia sendo mais discutido com uma abordagem mais moderna, mais precisa, na sua experiência, quais são as vantagens da realização da técnica guiada por ultrassom
E comenta um pouquinho para a gente sobre a curva de aprendizado, disponibilidade do equipamento, formação do cirurgião, se quiser até falar sobre custo de equipamento, porque a gente sabe que existe ultrassom portátil de 10, 15 mil reais da China até céu é o limite, 200, 300 mil, né, no Sonosite ou outras marcas de ultrassom. Aí a tabela não compensa, né, não, Pedrão? Pois é. Eu fiz uma brincadeira antes com vocês, cara, mas primeiro, obrigado, viu, pelo convite, a Spot, aí vocês aí que estão na mesa. Deixar bem claro, todos aqui são unânimes. A cirurgia padrão ouro é aberta. O ultrassom é mais uma ferramenta que a gente tem. E por que eu modifiquei? Hoje eu procuro fazer mais por ultrassom. Porque a via aberta, a gente está falando 95%, 99% de sucesso, é altíssimo, cara. Só que tem complicações, que todos aqui tenho certeza que já tiveram. Ó, tendinossinovite infecciosa, todo mundo já teve com abertura de gatilho. Decência de sutura, já cheguei a ter fístula sinovial em paciente diabético. Às vezes outra coisa, você faz aquela via de acesso na palma e fica uma cicatriz hipertrófica. Tem gente que descreve que dá até uma fibromatose palmar. Então tudo isso eu já tive, eu falei, cara, eu queria modificar um pouco. Aí fui testar a técnica por ultrassom e realmente ela é muito boa. Eu tive a oportunidade de fazer uma meta-análise sobre isso, comparando a técnica percutânea com ultrassom com a via aberta, cheguei a publicar. E realmente os parâmetros de curto prazo, ali 1 mês, 1 a 3 meses, a maioria favorece a técnica por ultrassom. A curva de aprendizado, Pedro, ela não é longa, cara. Assim, a gente tem uma facilidade grande de saber anatomia mais do que qualquer radiologista. Então, é manejar o aparelho. O mínimo que você precisa é de um transdutor de 12 MHz, que é o meu. O que eu uso, ele é um portátil, posso fazer a propaganda, mas assim, é um Vino, é um chinês. Não quis investir em nada muito alto, não tenho agenda de ultrassom. Mas com esse ultrassom eu faço todas as cirurgias com ultrassom, entendeu? Não só o dedo em gatilho. Então é um investimento que eu acho que vale. A curva de aprendizado, ela, claro, como sempre, não é longa, mas exige um treinamento mais específico, eventualmente um acompanhamento, entendeu? Para você ser efetivo, né? E aquilo que o Léo estava falando, as indicações, elas são muito semelhantes à técnica percutânea. Eu percebi ao longo do tempo que se você tem que ser um grau 2, certo? Um grau 2 ou um grau 3. Um grau 4, que não está travando, um grau 3B, você vai ter dificuldade de saber se você liberou a polia com certeza, entendeu? Então a indicação é a mesma da técnica percutânea. Se você não tiver ali um travamento objetivo, é melhor você não partir para essa técnica, talvez você não libere completo, você não vai ter a certeza, entendeu? De maneira geral, é isso. Outra coisa é o custo. Isso normalmente eu faço são lâminas específicas, né? Então, claro, depende de autorização do plano e tudo. Tem as técnicas, pode fazer só com agulha, uma técnica de baixo custo, mas eu acho ela não tão efetiva quanto a lâmina, né, que a gente tem. Entendi. Maravilha. E um questionamento que é até uma parte do que a gente usa aqui, né? Um trabalho que a gente tinha feito, alguém faz infiltração junto com a liberação, seja percutânea ou com a guiada por ultrassom, no mesmo tempo? Coloca corticoide após ou não? Bom, eu vou responder primeiro. Já fiz muito, sabe? Entendeu? Que eu observava um pós-operatório imediato muito melhor. Só que depois que passava o efeito, o paciente retornava com dor, com queixo, por causa da fibrose e tudo. Então, honestamente, eu não costumo fazer. Não acho que vai modificar. Naquela fase inicial modifica, mas depois o resultado é igual. Sim. Alguém mais tem experiência em fazer junto ou não? Assim, Não, Pedro, eu não tive experiência em fazer assim. Eu faço ou a cirurgia aberta ou alguma técnica percutânea, mas eu não costumo infiltrar antes. Eu já atendi alguns casos aqui de pacientes que fizeram múltiplas infiltrações e tiveram ruptura do tendão. Não foram casos meus, eu uso essa política do Leonardo de infiltrar poucas vezes, de preferência uma só. Explico para o paciente que é uma arma para ser usada uma vez ou pouquíssimas,
por causa desse risco. É uma situação muito ruim a ruptura. E eu acho que o corticoide não combina muito com cicatriz, né? A gente está querendo uma cicatrização tranquila e colocar corticoide ali. É só uma questão mais filosófica do que técnica. Eu não me lembro de ter lido nenhum trabalho específico que descreva uma vantagem ou uma desvantagem do uso da infiltração junto com a cirurgia. O que eu vejo assim, na literatura é o que o Hélio falou, né? Nos momentos iniciais, a satisfação do paciente e a dor é menor quando tu infiltra junto. Eu não sei, eu não tenho o hábito de sempre fazer infiltração de corticoide junto. Quando eu opto pela técnica percutânea, geralmente são pacientes com pouca dor, então a gente tenta também não ser muito agressivo e o paciente não costuma ter muita dor no pós-operatório. Eu acho que se eu fosse optar por fazer, e eu já fiz isso em alguns pacientes, a liberação percutânea num paciente que tem um pouco mais de dor, aí eu acho que hoje eu infiltraria corticoide, mas não seria uma rotina, assim, na liberação percutânea. O que a gente... Desculpa, Pedro, só para eu tirar. Quando você faz a liberação percutânea, Léo, você não infiltra corticoide depois? Você só faz a anestesia, faz a liberação percutânea e não infiltra depois? Na sequência, assim, pela mesma seringa, pela mesma agulha? Geralmente não. Quando é um mesmo? paciente sem dor, eu não faço. Quando eu faço a percutânea, sempre infiltro. É. Porque isso é uma coisa importante, sem cortar você, Pedro. Essa percutânea é legal, tal, você na hora. Mas você já observou que às vezes dá uma retração de dedo, com frequência dá uma sinovite na polia? Você já observou isso, Léo, nos seus casos? Eu já observei em alguns pacientes, mas não é uma coisa que eu vejo com uma frequência tão alta, né? Como eu estava falando, para eu selecionar, fazer uma percutânea já não é tão frequente, né? E quando eu faço, habitualmente, evolui bem, mas já tive, tanto com aberta quanto com percutânea, isso tudo que tu falou, né? De aderência, de dor, aí fica com o dedo mais contraturado, o cara tem uma recuperação mais lenta. Isso eu já tive com as duas técnicas. Quando o paciente tem uma boa resposta, a resposta da percutânea é muito mais rápida. Isso infiltrando ou não corticoide, ele evolui muito bem assim com a percutânea. Então, de rotina eu não infiltro. Mas se o paciente tem dor e não só o travamento, aí eu acabo infiltrando também. Mas como eu reservo a percutânea principalmente para quem tem só travamento, eu acabo não infiltrando de rotina. A experiência que a gente teve, assim, os dados que a gente teve aqui no trabalho foram exatamente esses, assim. Passou de 30 dias, os pacientes são exatamente iguais, né, com score e tudo de retorno, DASH, Quick Dash, mas os primeiros 30 dias o nível de necessidade de analgesia é menor, mas até que ponto, né, assim, essa questão vale ou não o risco de complicações por corticoide, né, mas fica aí mais um ponto de discussão. Pensei de passar talvez 2 ou 3 perfis de pacientes para vocês, para cada um falar o que faria, né, para cada um deles. Primeiro perfil que eu pensei, um paciente idoso, diabético, com 3 dedos em gatilho, em 2 ou 3, na mão dominante. Então, 3 dedos para serem abordados. Aberto, cirúrgico, tenta infiltrar primeiro o paciente diabético ou faz ultrassom? O que cada um faria? Pode começar, Hélio, por Olha, exemplo. Pedro, eu costumo traçar prognóstico, sabe, cara? Então, assim, diabético, a taxa de sucesso da infiltração já é mais baixa. Diabético insulino dependente, dificilmente você vai sair da cirurgia, você tá entendendo? Quando você faz a infiltração, você tem que avisar que vai aumentar a glicemia na primeira semana e tal. Então, 3 dedos é muito, às vezes você teria que fazer estagiado. Pode fazer, a depender da indicação, mas eu sou mais tendencioso a partir para o tratamento cirúrgico. E aí, se eu puder encaixar a técnica percutânea, é melhor, né? Porque eu vou ter menos agressão no paciente diabético. Eu esqueci de comentar, a gente não colocou no top, mas tem uma técnica que eu faço também, não sei se vocês já viram, é endoscópica. Uma câmera específica, em que você entre aí para esses casos, exatamente de múltiplos dedos, ou que o cara não está no grau 2, o paciente está no grau 3, 3B, aí ela é interessante, porque você tem visão total, você tem certeza que você abriu a polia, entendeu? Então,
provavelmente alguma coisa entre essas duas opções. Maravilha. Gabriel? Olha, eu penso como o Hélio falou também, um paciente com prognóstico ruim, então eu faria a cirurgia, o procedimento, né, que é conhecidamente mais efetivo, eu faria uma cirurgia aberta para esse paciente. Eu acho que infiltrar corticoide no paciente diabético não é proibitivo, mas em 3 dedos vai ser ruim, ele vai ficar com um período longo aí com a glicemia um pouco mais alta. Se a gente fizer estadiado, né, e se fizer tudo de uma vez, provavelmente vai ficar com a glicemia muito alta. Então, eu preferia resolver o problema dele de uma vez. Agora, quando a gente fala em vários dedos em gatilho, é claro que o paciente diabético ele já tem um fator de risco claro. Eu fico sempre atento se isso realmente é um problema mecânico ali daquela polia ou se o paciente tem algum outro problema sistêmico. O paciente chega para mim com uma síndrome do túnel do carpo e um dedo engatilho numa mão, outro dedo engatilho na outra. Eu já começo a pensar que às vezes tem alguma outra coisa, uma doença sistêmica que possa ser investigada por um clínico e ajudar nesse tratamento. Eu acho que o paciente que tem, por exemplo, uma doença inflamatória associada, ele precisa de um tratamento clínico. Não adianta a gente, como cirurgião, ir lá e usar a nossa faca para solucionar e o paciente daqui a pouco está com outro problema da mesma origem. É muito comum também nos pacientes em diálise, né, ou pacientes com problemas reumatológicos, né, também é muito frequente isso daí. Quer comentar, Léo? Não, eu assim, se fosse pensar na cirurgia, eu também pensaria em cirurgia aberta, que é o que eu acabo fazendo mais, e múltiplos dedos, eu preferiria fazer ela aberta. Mas esse paciente, eu acho que é o que o Gabriel falou, assim, muitas vezes ele está com a parte metabólica muito desregulada ali. Tu melhorando a parte metabólica, ele acaba melhorando também alguma coisa dos dedos. Então, nesses casos, eu acho que vale a pena que o clínico avalie, né? E já deve ter um acompanhamento clínico, mas checar, ver se não teve uma desordem quanto a isso. E às vezes começar com um tratamento mais conservador, ver se todos os dedos vão manter esse gatilho quando tu conseguir regular a parte metabólica dele. E eventualmente, se tiver alguma melhora, ou fazer uma cirurgia mais tarde, ou algum dedo melhorar. Infiltrar 3 dedos, aí eu acho que daí não faz muito parte da minha rotina. Em pacientes diabéticos, se for um paciente não diabético, aí infiltra um, espera um pouco, porque os outros acabam melhorando com a infiltração de um. Os vizinhos gostam de melhorar junto também. Né? Só tirar uma Maravilha. dúvida, Pedro, Léo e Gabriel. Quando vocês fazem infiltração, vocês colocam Chilo junto, faz um botão de Chilo antes e depois injeta o corticoide? Como é? Porque dói, infiltração dói. Como vocês fazem? Dói um pouco, dói. Eu coloco junto achilo, agulha de insulina e infiltro. Mas não é algo que os pacientes costumam reclamar muito, ou eles não gostam de reclamar para mim, não sei, mas acabam tolerando bem. Reclamem, meu. Eu fazia só com corticoide, sem sem nenhum anestésico. Eu achava que o anestésico colocado junto não tinha um efeito imediato, e a dor que eu percebo nos pacientes ela é muito mais imediata, né? Parece que a expansão do líquido no sistema Exato. é que incomoda mais. Então, por isso, eu passei a fazer um botãozinho anestésico e depois infiltrar. Faço um botãozinho anestésico, aí enquanto estou preparando ali a medicação, espero um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá, 5 minutinhos e infiltro, o paciente fica sem nenhum incômodo. Eu vejo que essa é a conduta que, para mim, faz mais sentido hoje, né? Apesar de ter feito muitas infiltrações sem nenhuma anestesia, espero que os pacientes não me ouçam aí e não briguem comigo. Mas muita gente reclamou quando eu fiz sem nenhuma anestesia por alguns anos. Eu acho que a infiltração que dói é aquela que tu entra bem dentro da bainha sinovial e ela faz aquela explosão do dedo ali. Já tem vários trabalhos que mostram que, vários não, mas tem alguns trabalhos que mostram que tu infiltrar dentro da bainha sinovial ou antes dela, o resultado ele é muito semelhante. E é o que eu faço, eu acabo não entrando na bainha sinovial, eu faço perto dela ali, a dor não é tão significativa. A dor é da anestesia, do líquido entrando, eu misturo a lidocaína, uma dor naquela hora, uma agulha de insulina, uma agulha fina, dói, incomoda, não é legal, mas não é uma dor excruciante, não é uma dor tão intolerável assim. Eu acho que se eu for fazer um botão de anestésico, a dor vai ser muito semelhante, não vai mudar muita coisa.
do jeito que eu faço. Maravilha. Pensando em só mais um caso, para a gente já ir para o encerramento, talvez essa pergunta seja mais para o Hélio, que faz mais a parte de percutânea. Recidiva pós liberação frustrada de percutânea. Indicação de aberta, indicação de uma nova percutânea. Acho que o Gabriel e o Leonardo, eles tenderiam para aberta, né? Se eu tiver errado, vocês podem me falar, mas Não, Hélio, mas conta. não, eu também, aberta, né? Assim, se eu for pensar na percutânea com agulha, né, sem ultrassom, a principal causa é a aderência, a sinovite que causa aí, então você vai ter que abrir, né? Eu não vejo outra maneira, né? Falha de cirurgia percutânea por ultrassom, normalmente você vai perceber na hora, porque é anestesia local, wide awake, né? O paciente ativamente você faz, tem certeza que soltou. A não ser naqueles casos que eu comentei, que não é um grau 2 ou é um grau 3B, aí Exatamente. você fica preso, né? Se for esse o caso, aí você parte para aberta. Sure win, você vai no que vai ganhar, né, Pedro? Aberta é Exatamente. certeza. O Pedro, Gabriel, não. essa, a técnica percutânea, como ele falou que faz com a lâmina, eu acho que a taxa de insucesso para liberação incompleta, então, é muito pequena, né? Agora, quando se faz com agulha, eu acho que esse risco aumenta um pouco. Como às vezes que eu faço percutânea, ainda faço com a técnica da agulha, guiada pelo ultrassom, eu já tive um caso de um paciente que teve, depois de uma semana, começou a reclamar que não estava legal, eu simplesmente refiz. Fiz de novo um botãozinho anestésico e passei de novo a agulha na região e guiado por ultrassom novamente, e o paciente melhorou, ficou bem. O que eu acredito que na técnica com a lâmina seja menor esse problema, porque realmente a lâmina correndo por todo o sistema dificilmente vai ficar agarrando de novo, né, em algum lugar. Se for, o problema vai ser por aderência e não por uma liberação incompleta. Maravilha. Concordo, Gabriel. Eu já fiz também mais de uma vez paciente, principalmente tentativa de percutânea nesses casos, ou grau 1 ou grau 3B, 4, que você fica na dúvida, o paciente não é tão cooperativo, passa 2 semanas, quando ele volta no retorno, ainda reclama de travamento, já fiz também a reliberação percutânea, né? E funcionou também, né? E finalizando, em relação a evidências científicas, já falaram muito. Existe superioridade entre as técnicas? Alguma é melhor do que a outra? Alguma diretriz? Ou a gente ainda fica mais preso à experiência pessoal, perfil do paciente, fatores de risco para indicar ou não? O que vocês acham? Olha, Tem. Pedro, eu acabei estudando esse assunto há pouco tempo, que eu fiz essa meta-análise, cara, e honestamente não tem, assim, substância para dizer que elas são diferentes. O resultado da aberta ainda é o padrão ouro, e as outras encostam igual. Então, tanto a percutânea quanto a guiada, no ultrassom. Mas, claro, cara, vão surgir novos estudos e tal, a gente vai ver. Eu sempre penso em ser menos agressivo, entendeu? Então, eu acabo escolhendo técnica por ultrassom, o que eu puder, agredir menos, entendeu? Mas diferença entre elas, acredito que não dá para falar. Eu ia comentar que eu li o trabalho do Hélio e ia dizer que a ultrassom ia ganhar, mas já que ele... Não, cara, mas ali, se você, sendo bem honesto, Léo, quando você vai fazer meta-análise, cara, a base dele é o estudo. Você tem estudos bons, estudos ruins, não são todos prospectivos, tá entendendo? Então, a validação científica disso está muito longe de ser 100%, cara. Não é? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que a gente talvez nunca consiga provar para toda a população, para todos os cirurgiões, que uma técnica é melhor que a outra. Cada um vai ter a sua habilidade maior com uma coisa ou com uma outra. Alguém talvez seja muito agressivo na hora de fazer uma técnica aberta e tenha piores resultados do que uma técnica por ultrassom. Talvez alguém não maneje tão bem o ultrassom e tenha piores resultados do que uma técnica aberta. Eu acho que tu tem que treinar, se dedicar cada vez mais e fazer a melhor técnica que tu sinta confortável, que entregue mais um resultado melhor para o teu paciente, selecione bem os pacientes. Como o Hélio falou, acho que na literatura tu acha bons resultados com todas as técnicas. Isso é bom no dedo em gatilho. Não é uma doença onde a gente
tem maus resultados. A história natural não é tão ruim e tudo que a gente faz para melhorar tende a ter bons resultados, mas também pode ter algumas complicações, que são baixas, cada técnica tem a sua possível complicação, mas eu acho que tem que se dedicar, treinar e fazer a melhor técnica que tu sinta mais confortável, que tu consiga entregar o melhor para o teu paciente. Também não tem muito a acrescentar não, Pedro. Até onde eu sei, as técnicas menos invasivas, elas têm provavelmente um retorno melhor ao trabalho, mais rápido e menos complicações imediatas. E os resultados a longo prazo são muito semelhantes. Eu acho que, como a gente já definiu aqui, né, bem, num caso mais avançado, como no estágio 4, existe uma tendência a se fazer uma técnica mais invasiva e mais efetiva, né? Conhecidamente mais efetiva, como ele falou, é tradicional. Mas isso não significa que a percutânea não chegue lá também. Acredito que a gente, bem treinado, tendo essas ferramentas todas, pode escolher a que for melhor para o seu paciente. Acho que é muito importante que se tenha um arsenal de várias técnicas disponíveis, não uma crença, né, de que uma é extremamente superior à outra. Acho que isso a gente não vai encontrar na literatura. Ótimo, acho que Uma coisa que eu queria acrescentar, assim, eu acho que o ultrassom, ele veio para ajudar, né? Então, a técnica por ultrassom é uma técnica percutânea, com todas as vantagens de uma percutânea, mas que tu tem uma ferramenta a mais para ter mais certeza da tua liberação, menor chance de lesão de nervo. Então, eu acho que se você tem um treinamento e domina o ultrassom, eu não vejo por que não usar quando tu opta por fazer uma liberação percutânea. Eu acho que é uma tendência, eu acho que tem que ser utilizado. ótimo. E eu acho que você resumiu muito bem, assim, a vantagem, a grande maravilha do dedo em gatilho é justamente essa. Tudo funciona, né? Tudo fica bom, independente da infiltração fica bom, gatilho aberto fica bom, percutâneo fica bom, guiado por ultrassom fica bom também, né? Ainda bem. Legal, viu, É, Pedro? Sozinho, porque acho que é rádio SBOT para ortopedista, então, assim, deixar claro, continuar fazendo a via aberta, se esses colegas fazem, que vai dar tudo certo, o resultado é bom. E deixar essas técnicas mais refinadas para os especialistas, se eventualmente eles acharem que precisa encaminhar. Não é isso? Acho que é isso. exatamente. Alguém quer fazer mais algum comentário, deixar alguma dica, alguma mensagem para os outros colegas? Tudo tranquilo. Tranquilo, ótimo. Então, finalizando, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br, também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!